No dia seguinte, lá no salão de treino, a Karune ainda estava praticando com a espadona nova dela, enquanto o Embret estava trocando uns tapas com o Baril do outro lado da sala. Até agora, ele não tinha acertado nenhum golpe no Baril, mas resolveu tentar uma última vez. Fingiu que ia dar um golpe por cima e mirou no abdômen do Baril. O Baril até achou da hora a jogada, mas conseguiu rebater fácil. Então o Embret perdeu mais uma. Mesmo assim, ele agradeceu pelo treino e o Baril elogiou, dizendo que ele melhorou bastante em pouco tempo. A técnica quase saiu perfeita, mas ainda faltou reflexo para passar do Baril. Aí o Embret olha para Karune e comenta que é preciso ter coragem para trocar de arma assim do nada, mas ela manda bem e tem muito potencial. Isso é importante, porque a Ordem dos Cavaleiros precisa ficar mais forte para enfrentar a galera do bando de ladrões, conhecido como Mão Sombria do Crepúsculo. Esses ladrões aí estão causando no meio da capital, então a Guarda Real e a Ordem dos Cavaleiros estão investigando. Assim que descobrirem onde o esconderijo deles fica, vão invadir o lugar para prender geral, mas para isso vão precisar de toda a ajuda possível. E a Karune é uma brutamontes que vai ajudar pra caramba. O Embret até fala que o Baril provavelmente conseguiria acabar com todos os ladrões sozinho, mas não quer incomodar ele com esse tipo de missão. O Baril mesmo nem quer saber de lutar com um ladrão. Nunca enfrentou esse tipo de criminoso antes e nem tá afim. Só que aí ele lembra do anel que pegou da batedora de carteira no dia anterior e pensa se aquilo pode ajudar na investigação. Quando a Karune vê o anel na mão dele, já acha que ele vai dar de presente pra alguém, e o Embret entra na onda. O Baril tenta explicar que o anel não é presente nenhum, mas antes que consiga falar algo, a Karune já solta que ele devia comprar um anel maior se quiser pedir a Lucia em casamento, porque esse aí parece de criança. O Baril fica sem entender nada de onde tiraram essa ideia, mas finalmente consegue falar. Foi atacado por uma batedora de carteira ontem. Ele segurou a mão dela antes dela pegar algo, mas ela escapou usando magia de fogo, e isso assustou ele. A Karune acha estranho, porque se a garota sabe usar magia, por que seria ladra? Quem tem dom mágico pode estudar de graça no Instituto de Magia e ainda ganha moradia e comida. O Embret levanta a hipótese de ela estar usando algum acessório mágico, mas pergunta pro Baril o que ele vai fazer com o anel. O Baril diz que não vai ficar com ele e, como provavelmente é roubado, quer devolver pro dono certo. Então o Embret fala para deixar o anel na recepção da Ordem dos Cavaleiros, e o Baril faz exatamente isso. Agora que resolveu isso, ele não pretende se envolver mais. Não perdeu nada e nem tem intenção de caçar a ladra. Mas o jeito que ela olhou para ele quando foi pega não saiu da cabeça dele. Mais tarde, andando pela cidade, o Baril começa a dar uma olhada nos preços das casas, porque não dá para ficar morando em estalagem para sempre. Mas quase tem um treco com os valores. Ele até consegue pagar com o que recebe da Ordem, mas ainda é muita grana. Nesse momento ele percebe que tem uma menina ali por perto, procurando alguma coisa. Ele vai até ela para ver se pode ajudar, e chegando mais perto percebe que é justamente a garota que tentou roubar ele na noite passada. Ele pergunta se ela tá procurando um anel, e só de ouvir isso, a menina já parte pra cima dele achando que ele pegou. O Baril tenta acalmar ela, porque não quer arrumar confusão. Ele explica que deixou o anel na recepção da Ordem dos Cavaleiros e que não tá mais com ele. Só que ela, obviamente, não pode simplesmente entrar lá para pegar. Então ele pergunta se o anel era dela mesmo, já que ela tá fazendo maior esforço para recuperar. Ela diz que não roubou o anel, e isso é o suficiente para o Baril. Ele fala para ela ir com ele buscar o anel de volta. A menina, que se chama Melwy, fica meio desconfiada, mas o Baril explica que se ela for sozinha, vai ser difícil provar que o anel é dela. Com ele ajudando, vai ser mais fácil. Melwy acaba aceitando, mas já deixa claro que tá de cara com a situação. Quando chegam na sede da Ordem, o Baril pega o anel de volta, mas antes de entregar para Melwy, fala que quer trocar uma ideia com ela. Nessa hora, a Lucia aparece, e quando vê o Baril discutindo com a Melwy, já pensa que ele tá escondendo uma filha bastarda ou algo assim. O Baril logo nega e leva todo mundo para dentro para explicar a situação. Aí, depois de entender tudo, a Lucia pergunta o que o Baril quer fazer com a Melwy. Como cavaleira, ela deveria prender a garota por roubo, mas o Baril não quer ferrar a menina. Ele pergunta pra Melwy se ela vai parar de roubar se ele deixar ela embora, mas ela não responde. Só fala pra ele devolver logo o anel. Isso mostra que ela provavelmente não vai parar de roubar, mas pelo menos não tentou mentir. E isso diz muito pra Baril. A Lucia lembra que a Melwy usou magia contra o Baril, então pergunta se foi com acessório mágico ou magia natural. A Melwy responde que usou sozinha mesmo. A Lucia vira pra Melwy e manda real. Se ela tiver talento pra magia, o reino vai bancar tudo pra ela, comida, teto, tudo mesmo. Aí ela não vai mais precisar sair por aí furtando pra sobreviver. A Melwy começa a se abrir um pouco e conta que não pode parar, porque tem que juntar 5 milhões de Dalk. O chefe dela disse que se ela pagar essa grana toda, ele vai usar magia para trazer a irmã dela de volta à vida. Mas como não tem tempo para juntar isso de forma honesta, ela acabou indo para o lado do crime.
O Baril saca na hora que o tal chefe tá mentindo feio pra Mei, porque reviver gente morta simplesmente não rola, é impossível. Só que ele sabe que se falar isso agora ela não vai acreditar nem a pau. Nesse momento, a Lúcia fala que vai dar uma saída rápida porque tem uma parada que ela precisa conferir. Enquanto isso, o Baril e a Mei ficam sozinhos. Ele pergunta se ela quer comer uns biscoitos. Ela recusa, mas tá na cara que tá morrendo de fome. Então ele acha melhor não insistir e volta rapidinho com um pedaço de pão. Quando ele entrega pra Mei, ela devora o pão como se não comesse há dias. O Baril fica feliz por ter esbarrado com ela naquele dia, porque desde que viu aquele olhar triste dela ontem, não parava de pensar na garota. Poder ajudar ela, mesmo que só um pouquinho, já deixa ele de boa. Aí ele pensa que já segurou há muito tempo demais e devolve o anel dela. Com o anel de volta, ela se despede, pronta para ir embora. Mas antes dela sair, a Lucy invade o lugar do nada. A Lucia tinha contado para ela que a Mui tinha potencial mágico, então a Lucy, que é tipo a chefona do Instituto de Magia, aparece para convidar a Mei para entrar lá, dizendo que magos são sempre bem-vindos. Só que a Mei dispensa o convite na hora, dizendo que no Instituto ela nunca vai conseguir juntar 5 milhões de Dalk. A Lucy pergunta o que ela vai fazer com tanta grana. A Mei explica que vai pagar um mago para ressuscitar a irmã dela. Na hora, a Lucy manda a real. Ela está sendo enganada porque magia de ressurreição não existe. Mesmo assim, a Mei insiste que é possível, porque ela viu com os próprios olhos, ou pelo menos acha que viu. No flashback dela, o tal mago só fez o corpo da irmã dar uma mexidinha, e a Mei, no meio do luto, acreditou na hora que aquilo era de verdade. O cara disse que para ressuscitar mesmo ia custar 5 milhões, e desde então ela vive furtando para juntar essa grana. A Lucy fica mal por ver que a Mei caiu num golpe tão sujo, mas reforça: não existe essa tal de magia de ressurreição. A Mei chama a Lucy de mentirosa, mas a Lucy responde que estuda magia há séculos e que se isso existisse de verdade, ela saberia muito antes de um picareta qualquer. Aí a Mei começa a desconfiar que pode mesmo ter sido enganada. A Lucy então pede o nome do tal mago. A Mei pergunta por que ela quer saber e a Lucy diz que vai atrás dele para descobrir se ele tá mentindo mesmo. E se por algum milagre ele estiver dizendo a verdade, ela mesma promete pagar os 5 milhões para ressuscitar a irmã da Mei. Mas se o cara estiver mentindo, aí ferrou. Ele desrespeitou a alma da irmã da garota e a Lucy não vai deixar barato. A Mei diz que o nome dele é Twilight, sim, igual ao nome do líder da gangue dos ladrões do crepúsculo. A Lucy pede para Mei levar ela até o cara agora. A Lucia também quer ir, mas como ela é uma cavaleira, ia chamar muita atenção. Então ela pede pro Baril ir com elas. Logo eles chegam na entrada do esconderijo do Twilight, e o Baril fica de cara que um ninho de ladrão fica ali, colado com a estrada principal. Ele começa a se arrepender de não ter pegado uma espada de verdade, mas a Lucy tranquiliza ele. Com as habilidades dele, uma espada de madeira já dá conta dos bandidos. Sem enrolação, a Lucy explode a porta da frente com magia, e logo um grupo de ladrões aparece. Um deles tenta agarrar a Lucy, mas ela nem perde tempo com esse tipo de verme. Dá logo uma magia nele e manda o Baril cuidar do resto enquanto ela vai encarar o Twilight. Os ladrões veem a Mei ali atrás e sacam na hora que foi ela quem dedurou tudo. Um deles vai pra cima dela, mas o Baril já mete um golpe na garganta do cara com a espada de madeira. Não mata, mas dói pra caramba, e os outros já começam a pensar 2 vezes antes de atacar. Enquanto o Baril lida com os bandidos lá em cima, a Lucy desce pro porão para confrontar o Twilight. Quando ele vê ela, já manda umas bolas de gelo com um item mágico. Só que a Lucy é braba, derrete tudo rapidinho. O Twilight ainda tem mais truques e usa a telecinese para tentar prender a Lucy. Aí ela entende que foi isso que ele usou para enganar a Mei, fazendo o corpo da irmã dela se mexer. O Twilight até confessa, rindo, que usou telecinese para fingir necromancia, e que a Mei foi muito trouxa por ter acreditado. Ele se prepara para lançar uma bola de fogo e acabar com a Lucy, mas agora ela já perdeu a paciência de vez. Então ela manda um feitiço de vento na cara do Twilight e apaga o cara na pressão. Enquanto isso, lá em cima, o Baril já tinha acabado de detonar quase todos os bandidos. Só que um deles levanta e começa a xingar a Mei, chamando ela de ingrata depois de tudo que o Twilight fez por ela. Isso deixa o Baril puto da vida, então ele mete outro golpe na garganta do maluco e apaga o cara de novo. Depois de um tempo, a Lucy sobe do porão carregando o corpo do Twilight e manda ele contar a verdade pra Mei, senão vai tomar outra rajada de vento. O Twilight acaba confessando que mentiu sobre a magia de ressurreição, e a Mei fica arrasada, porque agora sabe que a irmã dela se foi de vez. Com todos os bandidos derrotados, a Lucy diz que vai chamar a Ordem dos Cavaleiros para prender o Twilight e a gangue dele. Mais tarde, os bandidos já estão tudo enfiado num carroção, indo direto para a cadeia. A Lucy agradece ao Baril e a Lucy pela força, mas ainda tem muita coisa para investigar.
Aquelas bugigangas mágicas que o Twilight usava eram poderosas demais para um Zé Ninguém como ele ter conseguido sozinho. Ou seja, tem alguém por trás disso tudo, e eles precisam descobrir quem é. Enquanto o Twilight e os outros bandidos estão sendo levados embora, um cara escondido nas sombras observa tudo. Aí ele estende a mão na direção do carroção, e do nada, o corpo do Twilight começa a brilhar por dentro, e o cara morre de forma horrível. Depois, esse sujeito misterioso vai até o chefe dele e avisa que o Twilight foi silenciado com sucesso graças a um dispositivo mágico que tinham colocado nele. Assim, não tem chance de os planos deles vazarem. O Baba fica satisfeito com a notícia, porque a ideia dele é usar os corpos que o Twilight juntou para recriar um milagre com as próprias mãos. E ele não vai deixar nada atrapalhar isso. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou Flip Senpai e nos vemos na próxima.